Alteração de GCM para a Polícia Metropolitana em Ribeirão Preto pode ser suspensa. Vereadora que votou contra reage às liminares do Tribunal de Justiça de São Paulo. A vereadora Duda Hidalgo, do PT, comenta as cerca de 14 decisões que já suspenderam a alteração aprovada em suas respectivas câmaras municipais em mais de 14 cidades do estado de São Paulo, inclusive a capital paulista. Vereadora, eu me lembro que um dos votos não para a alteração do nome GCM para a Polícia Metropolitana foi da senhora, e me lembro bem da sua justificativa, que não era contra mudar o nome, mas que era mudar por mudar, sem uma discussão maior, sem se precaver ou sem se assegurar que essas pessoas teriam condições de trabalho, apoio jurídico, enfim. E, por fim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através do Ministério Público, entendeu da mesma forma que a senhora fez a mesma leitura e está, através de liminar, derrubando isso. Já foram 14 cidades, isso vai chegar aqui em Ribeirão Preto também. Então, como é que a senhora analisa esse vai e vem? Poderia ter sido evitado esse tipo de coisa, desde que feito direitinho, com segurança? Então, às vezes a gente avisa as coisas e até parece que a gente acaba saindo de chato, né? Mas é o que eu sempre brinco, quem avisa amigo foi feito de uma forma muito irresponsável. Se fazer a transformação da Guarda Civil Metropolitana, que tem uma característica muito definida desde a sua criação, de ser algo que, assim como o nome sugere, né, civil, e voltada para a garantia de direitos e não para o policiamento ostensivo. E aí, num projeto de uma página, 4 parágrafos, você decide que você vai trocar o nome. Isso, para mim, é uma irresponsabilidade e é um projeto vazio, que só é um rebranding, sabe? Você só alterou o nome daquilo. E aí, aquela categoria continua tendo inúmeros problemas, principalmente com relação à quantidade do efetivo, a falta de um plano de carreira, há outras questões estruturais que já são demandas antigas da Guarda Civil Metropolitana, e aí você faz essa transformação de uma hora para outra, sem garantir, por exemplo, coisas que estavam previstas até mesmo naquela decisão da STF. Então, assim, na decisão da STF, por exemplo, aparecia que tinha que ser muito bem delimitado a função, que seria a função da Polícia Metropolitana, que seria o caso, né, para não invadir a competência das outras duas polícias que a gente já tem. No projeto de 4 parágrafos, você não faz isso, e não foi feito. E aí, assim, você vai fazer uma mudança complexa, que vai afetar ali quase 300 servidores, e você faz essa mudança sem fazer uma consulta pública sobre isso, sem desenhar esse projeto de forma efetiva, numa correria, e me parece assim que só para, sabe, fazer ter o retorno midiático de ter feito alteração. Eu não acho que é assim. Os nossos projetos, eles precisam ter um corpo de público. Eles não podem ser só algo que é vazio, uma mudança de nomenclatura. A gente está aqui fazendo a gestão da nossa cidade. Então a gente precisa ter responsabilidade com a gestão pública. Aí, agora você criou uma outra insegurança jurídica, né? Tentou se corrigir uma para se criar outra insegurança jurídica, porque fez o projeto em uma semana. Em menos de uma semana que tinha saído uma decisão do STF, que ainda nem era definitiva, não transitou em julgado ainda, tanto que teve recurso, foi interposto mais de um recurso à decisão do STF. Aí você faz a transformação de forma irresponsável. E tá aí o resultado que a gente tem hoje, né? Mais de 14 decisões acabando com leis que eram leis que foram feitas assim, quase um copia e cola, né? Obrigado, vereador. Imagina, eu que agradeço. Em sua justificativa na sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2025, a vereadora Duda Hidalgo apontou diversas questões que, segundo ela, inviabilizaria tal decisão. Acompanhe. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Hoje, um pouco mais cedo nessa casa, quando a gente estava debatendo sobre a questão do SAICA, a denúncia, a gente falou muito sobre, querendo ou não, né, sobre o quanto que algumas informações às vezes correm e como que as mídias são utilizadas. Me assusta muito. 7 dias depois de a gente ter a decisão da STF, a gente já ter esse projeto aqui sendo votado dentro dessa casa. Um projeto que é um projeto de uma única página. E a gente não vê algumas outras demandas que são demandas históricas da Guarda não sendo colocadas em pauta.
A Guarda tem um efetivo hoje de menos de 300 guardas. A gente está falando ali de pouco mais de 200, mais ou menos o mesmo número que se tinha no final dos anos 90. A gente não tem o plano de carreira da Guarda aprovado. A gente não tem uma corregedoria independente dentro da Guarda. A gente, assim, a formação também não é só o curso tático. Então, me assusta se colocar um projeto, que é um projeto de uma única página, que muda uma nomenclatura e que adiciona uma função para a Guarda Civil Metropolitana de forma extremamente irresponsável. E assim, eu vou encaminhar contrariamente a esse projeto, aliás, ao longo da discussão, encaminhar contrariamente a esse projeto, porque eu não acho que é só uma questão de alteração de nomenclatura. E aí, querem colocar aqui a votação de um projeto com pouquíssima discussão, um projeto raso de só 4 artigos, de uma função que é adicionada sem, inclusive, pensar no efetivo da Guarda que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que foi, assim, a toque de caixa, de maneira muito irresponsável, a colocação desse projeto. Volto a dizer que eu quero encaminhar contrariamente a esse projeto. E aí, adicionar uma última coisa, que a gente quer fazer essa discussão de forma mais profunda. E se a gente quer ter, então, uma polícia, que é uma polícia municipal, então a gente precisa ter outras coisas sendo criadas dentro desse espectro. A gente precisa debater a corregedoria independente, a gente precisa debater câmeras corporais, a gente precisa ter inúmeros outros debates relacionados a isso. Não é só trocar o nome. Não é só trocar o nome. Eu acho que o trabalho que é feito pela Guarda Civil Metropolitana hoje, aqui dentro da nossa cidade, sei e conheço muito dos profissionais, tem muitas pessoas que são muito dedicadas dentro da Guarda, que sempre atendem os munícipes, estão sempre fazendo aqui, né, a nossa segurança dentro da Câmara Municipal. São muitas as ocorrências, de fato, que são atendidas pela Guarda, mas, de novo, não acho que essa questão, que os problemas são resolvidos com a alteração de uma simples nomenclatura, e muito me preocupa o não debate a respeito da quantidade de efetivo da Guarda, as condições de trabalho que estão submetidos os guardas civis da nossa cidade, e tentar só adicionar uma função, alterar ali através de 3, 4 artigos de maneira rasa, sem nem ter uma justificativa dentro do projeto de forma mais profunda, ou sem nem se fazer um debate amplo com a nossa sociedade sobre isso, eu sou contrária. Muito obrigada.